TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo todos os que nos ouvem e nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Conversas Bíblicas. Estamos começando, como toda quinta-feira, por volta do meio-dia e 5, pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim. Você também pode nos assistir no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Aliás, um canal que tem uma quantidade de conteúdos maravilhosa e que estão à sua disposição e à disposição também da sua família. E nós estamos começando mais uma edição do Conversas Bíblicas, como nós falamos, e o assunto que nós estamos abordando nesta sequência é comunhão. E para esta edição do Conversas Bíblicas, mais uma vez eu recebo aqui o pastor Diniz Cipreste para falar sobre esse tema, comunhão. Diniz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, os irmãos. Vamos lá. Nós falamos na semana passada sobre comunhão, o pastor Diniz trouxe aqui o assunto, fez uma introdução, falou sobre a comunhão na época da Igreja Primitiva. Eu recomendo, se você não assistiu a edição passada, assista, é só buscar aqui no nosso canal no YouTube. Dentro do canal, não é lá na lupa do YouTube não, na lupa do canal, você vai lá e coloca Conversas Bíblicas e a plataforma vai te apresentar uma sequência, pela data você vai ter a oportunidade de identificar e assistir a edição anterior para poder entender essa sequência que nós estamos abordando. Mas hoje nós vamos ter como base para esta edição o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o verso é o verso de número 32 e que diz assim: E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Diniz, na semana passada nós falamos sobre a igreja primitiva, ali no livro de Atos, depois do derramar do Espírito Santo e naquilo que eles estavam vivendo. Agora nós voltamos para um texto um pouco antes, que fala ali no terceiro dia, na morte e ressurreição de Jesus, logo no dia que Jesus ressuscitou, na experiência de dois discípulos e no que eles testemunharam um para o outro do que sentiram ao caminhar com Jesus, ao falar com Ele, ao ouvir a sua voz. O que esta experiência, a experiência dos apóstolos, nos traz de ensinamento acerca desse tema comunhão? Josias, esse texto ele reflete muito o entendimento que eles tiveram, Nós chegamos a fazer alguma menção sobre isso, mas o entendimento. Esses dois discípulos, eles tinham uma história maravilhosa, que eles iam contando um para o outro, falando, relembrando tudo que Jesus tinha feito, mas eles falam no passado. E isso é a mentalidade de quem não entende o que é a comunhão, porque você fala de uma religião. Ele fez... Foi poderoso em obras. Foi poderoso. Ele não foi poderoso. É isso que às vezes o cristão não entende. Jesus é poderoso. E Jesus estava com eles no caminho. E eles não puderam perceber. E o Senhor foi falando com eles. E foi se revelando a eles. E Jesus se revela a eles quando eles entram em casa e partem o pão. Para eles, ele era um viajante. Você é o único que não sabe dessas coisas que aconteceram. E evangelho não pode ser isso, o verdadeiro evangelho não é isso. Aconteceram coisas maravilhosas, mas Jesus está vivo e fazendo coisas maravilhosas. E eles começaram a entender, e aí eles falam essa verdade. Quando Jesus parte o pão e desaparece, e eles reconheceram que era Jesus. Então agora, assim, nós não temos uma história, ele não está morto. Ele está conosco, no caminho conosco. Ele está vivo. E quando ele descobriu que ele estava vivo, aí eles falam uma coisa: porventura não nos ardia o coração quando ele falava conosco pelo caminho? Então aí nós temos algumas coisas muito importantes acerca da comunhão. Primeiro, Jesus está falando. É uma característica de quem está vivo, ele não está morto. Ele falava conosco no caminho. E o homem precisa entender isso. Jesus quer falar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É necessário ouvir a voz de Jesus. Ele diz assim, e o nosso coração ardia quando ele fazia o quê? Abria as Escrituras. No nosso primeiro módulo, nós falamos que os apóstolos perseveravam na doutrina e também na comunhão, na oração, mas na doutrina.
A oração é uma busca de comunhão, é o clamor pela comunhão. Mas se você perseverar na doutrina, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque o que eu vos ensinei foi o que eu aprendi do Senhor. Você pode ter a sua religião, fez a sua escolha e tudo mais. Até uma tradição familiar. Até uma tradição familiar. Mas você precisa de aprender do Senhor. Ele está vivo, Ele quer te ensinar. E Ele quer falar com você. E o que o texto diz? Que Ele, quando Ele nos abria as Escrituras. Tem muita gente com Bíblia na mão e sem entender que a Bíblia fala de um mistério. Evangelho é um mistério. Quando você fala de evangelho, você está falando de religião, não, você está falando de um Jesus que ressuscitou e está vivo. Isso é um mistério. Porque a sepultura não pôde detê-lo. Onde está o morte, o teu aguilhão? Você está falando de um mistério, de um Jesus que está vivo, se revelando. E quem abre a Escritura, você pode ter Bíblia e ler a Bíblia. Eu conheço, e esses dias até assisti uma dissertação aí, um camarada fazendo comentários, e ele é doutor, ele tem doutorado em Bíblia, e ele é ateu. Mas ele dá aula de Bíblia para você, ele fala tudo sobre Bíblia. Mas você precisa de entrar no mistério, que a Bíblia é uma palavra viva, e você precisa ter revelação para você ir além da letra. E você só faz isso na comunhão, porque quem abre as Escrituras foi aquilo que eles falaram. Nosso coração ardia quando Ele nos abria a Escritura. Tem muito crente por aí que o coração não arde, porque está na letra, está lendo livro. A Bíblia é como se fosse um livro qualquer, mas quando você lê a Bíblia e você ouve Jesus te falando através dela, numa consulta a palavra, e aí você sabe, não, o Senhor me respondeu. Eu tenho experiência com consulta a palavra, parece que o Senhor parou para escrever um texto para mim. Alguém pode não acreditar nisso porque não tem, mas eu não tenho como negar porque eu tenho experiência onde o Senhor me falou através da palavra. Às vezes você está lendo um texto bíblico e você leu 10 vezes aquele texto e um dia você está ali em comunhão com o Senhor e Ele te mostra uma coisa que você nunca viu, mas Ele te mostra. E o maravilhoso é isso, que quando isso acontece, o seu coração arde. E a comunhão proporciona isso, entendeu? Um crente com o coração ardendo com a bênção do Senhor. Foi isso que aconteceu com eles ali no caminho de Emaús. E fez o que com eles? Transformou o projeto de vida deles, transformou tudo, mudou. Exatamente. Eles estavam indo. A orientação do Senhor é que eles permanecessem em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. Eles já tinham abandonado o projeto, já estavam na contramão, de posse de uma história bonita, uma linda história, que eles saíram contando a história pelo caminho, se lamentando, cheio de tristeza. E quando eles descobriram no caminho que ele estava vivo, eles voltaram para contar para os apóstolos, porque quem descobre que Jesus está vivo, no módulo passado você fez essa pergunta dos sinais que você traz. Esse é um deles. Quem descobre que Jesus está vivo, não existe crente desigrejado, não. Porque quando você descobre que Jesus está vivo, você volta para a comunhão do corpo, para a igreja. Foi o que eles fizeram. Eles voltaram para a igreja, foram procurar os apóstolos. Eu tenho uma bênção para contar. Os apóstolos servem assim: nós não podemos nos calar acerca do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. A comunhão faz isso. Se você tem comunhão, Jesus está fazendo alguma coisa, está operando alguma coisa, e você precisa contar a bênção para os seus irmãos, compartilhar. É essa a comunhão. Você encontrar com Josias e dizer: Josias, você não sabe o que o Senhor fez esses dias na minha vida. E a igreja é isso. É você compartilhar as bênçãos, as riquezas celestiais. É muito mais do que compartilhar. Eu posso compartilhar e faço, de ajuda material. Mas que coisa maravilhosa é compartilhar a bênção, é compartilhar a experiência, e 2 ou 3 se alegrarem porque tem comunhão com Ele e Ele está vivo. É interessante que a mensagem, o testemunho deles, não dependeu de qualquer coisa material, de qualquer mudança
na sua situação social, familiar. Não, o testemunho deles foi de uma experiência com Jesus vivo, quando todo mundo sabia que ele tinha morrido. É a bênção de você alcançar aquilo que é o propósito, o projeto de Deus acima de todas as coisas. E é tão maravilhoso que, de fato, eu estou dizendo isso porque às vezes a pessoa pode querer correr para contar uma coisa que aconteceu, uma porta que se abriu, ganhou alguma coisa, né? E querer compartilhar de experiências sociais, humanas. Não, o que aconteceu com eles foi muito além disso, né? Todo mundo sabia que Jesus estava morto, porque todo mundo viu ele morrer e de repente Jesus aparece para eles. O Senhor Jesus aparece ao lado deles, fala com eles, eles ouvem a voz, abre as Escrituras, e isso faz o seu coração arder, né? E agora eles têm uma mensagem de uma experiência real com Jesus vivo. Então, dentro dessa que você falou, é um sinal, né? Josias, Jesus passou 40 dias se revelando a eles. Você imagina para eles o que era isso? Viram Jesus na cruz do Calvário, viram ele morrer, tinha uma promessa que ele ia ressuscitar, mas é inconcebível humanamente falando, eles não estavam sem razão, não. Era inconcebível. Mas aí tiveram a experiência de encontrar com ele vivo. E quando eles encontraram, não foi só os discípulos no caminho de Emaús que voltaram. Maria, lá no túmulo, Rabone, mestre, ela sentiu a necessidade de sair correndo. E foi a primeira, né? Isso é muito interessante, porque o pecado entrou no mundo através de uma mulher, de Eva, né? Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele se revelou foi uma mulher. E ela sai correndo para contar para um monte de apóstolos, estava cheio de medo, reunido, para dizer ele está vivo. Os discípulos no caminho de Emaús até falam isso. É verdade que as mulheres disseram que foram no sepulcro, que o sepulcro está vazio, que não encontraram ele lá, que ele está vivo. Mas não dá para acreditar, né? É mais ou menos assim. Mas Jesus se revelou a elas e elas voltaram também para contar. Quando Pedro soube, Pedro saiu correndo. Pedro e João correndo para o túmulo para ver se era verdade mesmo, né? Pedro tinha uma necessidade muito grande de ter esse encontro com Jesus. E foi isso que eles viveram, foi a oportunidade, não foi de ouvir essa história também que ele ressuscitou, mas a oportunidade de ter um encontro com ele ressuscitado. E quem tem esse encontro quer contar. Quer contar, quer compartilhar, quer testemunhar. Às vezes as pessoas perguntam por que crente gosta tanto de pregar e de evangelizar. Você não pode se calar. Está explicado. Você vê Jesus vivo na sua vida, hoje eu estive com ele, e você quer falar. Mas nós ressaltamos no primeiro módulo, e é importante a gente frisar isso, a comunhão para muito cristão, eles ficaram com aquela comunhão que tinha na igreja primitiva do compartilhar o material, né? De ter em comum, vender as coisas em ter em comum. O apóstolo Paulo diz bem assim, quem não quiser trabalhar, também não coma. Não perseverou na igreja primitiva. Aquilo acabou. Foi só no iníciozinho da igreja. Depois, mesmo na vida dos apóstolos, já não tinha mais. Você quer, você vai trabalhar. Você quer comer, você vai trabalhar. Esse negócio de vender e você vem aqui comer o que os outros trabalharam, acabou. Isso é um ideal? Se você puder ajudar o irmão, tá ótimo. Mas você não pode achar que Jesus desceu da eternidade para dar isso. Porque a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio tirar o homem das trevas para a luz. Ele veio pegar aquele que estava morto nos seus delitos e pecados e veio dar vida em abundância. É isso que você tem de entender. É isso que é evangelho. Evangelho, esse evangelho de material, de distribuir o material, você faz ele sem Jesus. Agora, o verdadeiro evangelho é com Jesus vivo. É com Jesus vivo. Jesus vivo, Jesus presente, Jesus falando, Jesus partindo o pão. Encontrando com ele primeiro. Encontrando com ele. É experiência pessoal. É pessoal. Diniz, a revelação de Jesus, né? Quer dizer, falando sobre a experiência dos apóstolos aqui, de alguns casos, eu me lembrei também de João, né? Quando eles estão no Mar da Galileia, após a ressurreição de Jesus, e atendendo, porque tem isso também, né? Para viver comunhão tem que obedecer. A orientação que Jesus deu para os discípulos através das mulheres foi que eles fossem para Galileia, para vê-lo.
Então, você quer ver Jesus, obedece. E eles foram e ali eles estavam depois da noite de pescaria e acontece ali aquela segunda pesca maravilhosa. E João, que era aquele discípulo que estava mais em comunhão com Jesus, ele reconheceu, falou assim, é Jesus, né? E Pedro então mergulha e vai nadando aquela experiência ali. Mas a revelação de Jesus à sua igreja, né? Quer dizer, desse Jesus vivo, ele necessariamente passa por uma operação do Espírito Santo, passa pela comunhão. É isso? Sim. A comunhão, nós precisamos de entender uma coisa. Eu falei que Jesus passou 40 dias se revelando aos apóstolos. Depois, ele diz aos apóstolos uma coisa: é necessário que eu vá para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E a promessa dele foi a seguinte: eu não vos deixarei órfãos. Ele não disse, eu vou embora e vocês fiquem aí. Não, ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Ele disse, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Então, primeiro ele se revela 40 dias. Depois ele manda o Espírito Santo e a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus tinha avisado a eles, o Espírito Santo não fala de si mesmo. Eu vou enviar o Espírito Santo, ele assim, e o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Então, a igreja hoje, ela não está órfã. Jesus não foi embora também. Ressuscitou, foi embora e largou a igreja. Ele enviou o Espírito Santo. E aí você veja bem, o Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele fala de quem? O Espírito Santo revela Jesus. Revela Jesus à igreja. Revela Jesus ao homem. E geme com gemidos inexprimíveis também, né? Quer dizer, ele tem um papel nessa relação do homem com Deus. Você veja uma coisa, Jesus está junto ao Pai, está na Bíblia. Ele subiu e ele está à destra de Deus Pai. Aí você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele veio depois. No caminho de Damasco, ele ouve uma voz do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Quem é que estava falando com Paulo ali? Jesus está na eternidade com o Pai. O Espírito Santo estava revelando Jesus a Paulo. Porque é o Espírito de Jesus. O Espírito que nós temos hoje é o Espírito que ele testemunha de Jesus e prepara uma igreja para o encontro com Jesus, revelando o Salvador, a salvação, Jesus, a vida da igreja. Que bênção. Bom, a conversa bíblica está muito boa, mas o nosso tempo já se esgotou e a gente complementa então na semana que vem? Amém. Podemos continuar. Acho que dá mais um modo. Vamos lá, Diniz. Obrigado pela sua participação. Paz, Senhor. Amém. Paz, Senhor. Bom, assim a gente chega ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, com a alegria de estarmos falando sobre aquilo que vem da parte do Senhor, um tema tão bom, tão agradável para nós, que é comunhão. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição. Aqui pela Rádio Manaim, você que está nos ouvindo pelo aplicativo ou pelo site da Rádio Manaim, aqui pela TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, ou você que está no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo, porque ele é muito interessante, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.